Aí. Olá galera, eu sou o Felipe e eu sou o César. Nós somos do canal Roleta Russa. E hoje a gente está trazendo para vocês uma comparação entre o filme Capitão América Guerra Civil e a HQ Guerra Civil. Essa minissérie foi lançada aqui no Brasil em julho de 2007 e se estendeu até janeiro de 2008 como uma minissérie, que tinha a parte central, e se espalhou por todos os títulos da Marvel, né, para criar todo o clima que levou a esse mega evento que mudou aos moldes da Marvel. Né? Vai haver uma gravação de um reality show, né? Só abrindo uma adenda aqui, ela é escrita por Mark Millar, né, e desenhada por Steve McNiven, excelente desenhista. E Mark Millar já traz esses elementos bem interessantes que tem, que é justamente esse. Eles estão gravando um reality show com alguns heróis, e esses heróis vão para uma cidadezinha chamada Stanford, e eles encontram lá uns vilões, começam a brigar e tal, até que um vilão específico chamado Nitro explode, e quando ele explode próximo a uma escola, mata as crianças que estão na escola e mata as pessoas no entorno da cidade. 60 crianças, né? Os heróis dos Guardiões, que estavam gravando o programa, morrem. Os vilões, Nitro e os outros que estão com ele, também morrem. E essa explosão que pega a escola e a cidade causa uma comoção dentro de todo o território dos Estados Unidos, e fazendo com que o governo lá comece a pensar numa forma de controlar esses heróis. E eles vão controlar isso através de um ato de registro que vai ser feito pelo governo em parceria com Reed Richards, o Quarteto Fantástico, e Tony Stark. Ao fazer isso, Capitão América e Steve Rogers, que é um cara que sempre luta pelas liberdades individuais, vai ficar totalmente contra, e aí é que começa o embate entre Tony Stark e Steve Rogers. Bom, dando continuidade à história, vai ser feito o ato de registro. É bem interessante porque o Tony Stark, no quadrinho, ele tem como eu posso dizer, ele tem um acesso de poder, ele quer ter o controle, mas ele quer ter um controle não para mandar nos heróis, ele quer ter um controle para que as coisas sempre andem num caminho mais tranquilo para os heróis. E aí é assinado o tratado e se junta ele, Reed Richards e Henry Pym nesse momento para fazer o controle desses heróis que vão pro lado do Capitão América, né? E eles começam a pensar em várias ideias e tal, até que ele chega numa que é bem pesada pro quadrinho, que é a 42. Eles criam uma prisão na zona negativa para pegar todos esses heróis e os vilões também que não se registrarem e irem para lá. Uma coisa que é bem interessante a gente chamar a atenção nessa história é que ela faz uma seguinte divisão. Tony Stark, com a lei, com o registro e tal, é como se fosse um retrato da vida real, da realidade. Se existissem heróis, esses heróis iam ter que ser registrados e tal. Enquanto Capitão América é um lado mais romântico, é o herói encapuzado, é o herói que tem uma motivação, mas que tem todo um alter ego por trás. Né? A saga Guerra Civil, ela trouxe uma discussão muito interessante, que é tu se botar no lugar do civil, da pessoa civil, que esteja andando no meio da rua e tu tem lá o Rhino destruindo metade de Manhattan e o Homem-Aranha tentando deter ele. Porque, bicho, na minha opinião é o seguinte: o cara que tem um poder, por exemplo, tipo de Ciclope, ele tá com uma bazuca atrás dos olhos, pô. Esse eu acho o grande peso do quadrinho nessa questão de você se colocar nos dois lados. Dentro desse, você vai ter os dois lados, Tony Stark, Capitão América, e o personagem que vai estar ali no meio para atender é o Homem-Aranha. A importância do Homem-Aranha é grandíssima. Ele tem um peso muito grande na história. No filme, a motivação para a criação da lei, como a gente tinha dito, o acúmulo de destruição que foi ocorrido. New York, Washington, D.C., Sokovia. Okay, that's enough. Mas no estopim de Lagos, acontece a morte dos diplomatas de Wakanda. A lei é desenvolvida principalmente pelo rei de Wakanda, sancionada pela ONU e imposta pelo governo dos Estados Unidos aos Avengers. Principalmente porque no universo cinematográfico não existe aquela identidade secreta, aquele peso da identidade secreta, tanto como é nos quadrinhos.
todo mundo sabe quem é Steve Rogers, todo mundo sabe que é... Pô, todo mundo chama a Viúva Negra pelo nome, entendeu? Tipo, o peso da identidade secreta já não é tão grande lá. Natasha. Chama ela, todo mundo de Charlotte Johansson, não, caralho. Chama de Natasha. O peso da lei que foi imposta no filme é que eles vão se submeter às vontades da ONU. Isso é o que Capitão América no universo cinematográfico ele é contra. Ele tem que ter a liberdade de escolher quem é a prioridade. E é interessante porque ele já mostra isso desde Soldado Invernal, né? Ele luta pelo status lá, do status quo, ele luta pela ordem, ele luta pela lei, mas ele é totalmente contra que alguém diga a ele o que é que ele tem que fazer. We need to be put in check. No universo cinematográfico, temos esse dois pesos e duas medidas, por assim dizer. A decisão de Tony Stark de apoiar o registro, eu achei assim um pouco... A decisão de Tony Stark de apoiar o registro, eu achei assim um pouco... Ana leviana, assim, tem muito peso. Vamos começar os debates. Na verdade, a leitura que eu fiz é que o seguinte: como ele cria o Ultron em Vingadores Era de Ultron, ali ele tá com o peso da culpa, né? Ele tá com o peso da culpa. E quando o governo chega dizendo a ele, ó, vamos ter que fazer isso aqui e tal, controlar, blá blá blá, aí é como se fosse o subconsciente dizendo, pô, eu preciso que alguém me controle. Dando continuidade à análise que a gente está fazendo aqui, a gente vai chegar nos grupos, né? No grupo Tony Stark e no grupo Capitão América, no grupo Tony Steve Rogers, né? Na revista era pró e contra registro. Pró e contra registro. Não era Team Cap e Team Iron, não. Que, como eu falei para vocês no começo, esse é um evento que envolve praticamente toda a Marvel. Só os X-Men foi que se colocaram à parte. E aí você vai ter um grande grupo em torno de Tony Stark e um grande grupo em torno de Capitão América. Inclusive, no grupo de Tony Stark, alguns vilões também vão ser colocados lá no grupo, que isso depois vai se desdobrar numa saga lá que é Reinado Sombrio, que é um outro momento que a gente pode falar aqui. Não pretende não. E você vai ter uma quantidade bem grande que vai levar a conflitos bem pesados e tal. Num conflito, tem um herói lá que é chamado Golias, ele é assassinado pelo clone de Thor. E nesse período também Thor tinha passado pelo Ragnarok, estava desaparecido. E Reed Richards e Tony Stark fizeram um clone do Thor. Essa revista é interessante para mostrar o quanto os ideais podem levar a excessos, né? Reed Richards mesmo vai... Nessa revista todinha, Reed Richards é o cara que vai mais cometer excesso. Ele vai fazer esse clone, ele vai se separar da mulher, ele vai se separar dos filhos, ele vai pegar a ideia e vai a fundo mesmo. E isso eu acho um dos grandes erros assim, tipo, do quadrinho, que era para... Enquanto Tony Stark ser a emoção, era para Reed Richards ser a razão. Só que aí isso aqui também é o que difere do filme. Chega num ponto na história quadrinho em que eles se veem como rivais mesmo. E são amigos, mas eles começam a se ver como rivais. É tanto que, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho já do final da história, o fim da história é bem surpreendente. Né? Porque chega num ponto em que os caras começam a se odiar. Justiceiro vem pro lado de Capitão América. Capitão América nunca se juntaria a Justiceiro. Dá um pau no Justiceiro quando ele aparece. Então, assim, todos os dois personagens que são os pilares... O Rei do Crime, pô. O Rei do Crime. Capitão América faz um acordo com o Rei do Crime, tá ligado? Eles começam a quebrar as próprias regras, porque a coisa fica muito ferrenha, a rivalidade. E o final é surpreendente, mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Já no filme a gente tem por óbvios direitos e por roteiro, a gente tem times reduzidos, bastante reduzidos, por sinal. Aí nós temos de um lado do Team Iron. Team Iron, nós temos Homem de Ferro, nós temos Máquina de Combate, Viúva Negra e Pantera Negra. Team Cap.
Team Cap aqui. Team Cap. Pega aí o Team Cap, porra. Aí entendeu? Assim, eu achei aquela questão de não, porque meu filho morreu lá em Sokovia, parará. Porra, meu irmão, gente que só o caralho morreu também em outros cantos e nada, tá ligado? Tipo, eu achei assim, o motivo ali, assim, um pouco... o que faltou ali foi o rompimento com o Peppers, entendeu? Pepper Potts, né? Ali ele disse que ele rompeu com o Peppers, mas tipo, não mostrou o peso desse rompimento pra ele, tá ligado? Tá ligado? Engraçado, eu já acho isso com o Capitão América, velho. Eu acho que o de Tony Stark foi legal, foi bem feito, por causa desse link que ele fez com o Era de Ultron, né? A culpa dele ter criado um indivíduo que quase acaba com a humanidade. E o Capitão América, que deveria ter uma discussão melhor da ideia da liberdade dele, vai lá, tem um enterro da Agente Carter, que eu entendo também aquele papel ali da Agente Carter, que era a última pessoa que fazia a ligação antes do Soldado Invernal entrar de fato na vida dele. A última ligação dele com a vida dele era a Agente Carter. Ela morre e aquilo realmente se sente muito pra ele. Mas aí a menina vai lá, faz um discursinho e ele... eu vou ter que ser contra ele. Bom, como você falou, tem o Soldado Invernal, que no filme ele assume um papel bem importante, bem pesado durante toda a trama. Na história em quadrinho, ele já passa bem ao largo. Na verdade, isso aí vem um pouco depois que Capitão América descobre que existe Soldado Invernal e tal. Só que aí ele se envolve com a Guerra Civil e o personagem do Soldado Invernal fica meio que ao lado. Ele só vem aparecer de novo no pós-guerra, com a morte do Capitão América, sobre encontrar um substituto do Capitão América. Exato, e tudo mais. Ele assume o manto do Capitão América e tal. Essa é a importância que ele tem no quadrinho. No filme ele vai assumir outra importância. Ele assume a pedra base para essa guerra toda, que é quando ele é incriminado por... Como é o nome do cara mesmo no filme? Não é Von Struck, não. Teoricamente era Barão Zemo. Mas... Helmut Zemo, eu acho. Helmut Zemo. Eu acho. O ficcionado porque por relatório. Cá entre nós ele é tão quente, ao largo que... Isso, botaram um vilão no filme que não tem essa grandiosidade toda, e no quadrinho nós não temos essa presença de vilão. A leitura que eu fiz aqui é o seguinte: você sabe que todo esse universo mexe com muito dinheiro, boneco, venda de boneco, não sei o que, action figures, desculpa, né? Esse cara nem action figure, é boneco mesmo, que vende em loja de brinquedo e pronto. E eles inseriram esse Zemo para que nem Capitão América, nem o Homem de Ferro fossem o vilão. Para não manchar a imagem dos dois. No lado do Capitão América, nós temos Capitão América, Feiticeiro Escarlate, Falcão, Homem-Formiga, Gavião Arqueiro e o Soldado Invernal. Como vocês podem ver, temos uma versão muito reduzida do que aconteceu nos quadrinhos. Nós não temos nenhum vilão entrando, nem nada do gênero. Por quê? Por artifício de roteiro, até trabalhar com milhões de personagens deve ser algo muito difícil. E se vocês não perceberam, Thor e o Hulk não estão em nenhum dos dois times. E por acaso, muito por acaso, eu aqui estou com Thor, eu com o Hulk, mas nada foi combinado. E eles não participam do filme, até que eu acho até que eles não participam para não ficar também uma coisa de poder muito, uma balança muito desequilibrada de poder. Ficar um negócio muito absurdo. O Homem de Ferro dos quadrinhos, ele é tipo a força imutável. Ele não muda em nenhum momento o que ele tá pensando. Ele diz aquilo aqui, o que eu acredito é o certo e foda-se o resto. Já no filme não. No filme ele vai com aquilo, não, pô. A gente tá errado, a gente tem que ser controlado aqui, a gente tem que arrumar um modo de amenizar tudo, tal. Só que chega em dado momento do filme, perante a trama, que ele diz: porra, bicho, tem algo que não tá batendo aqui. Pô, se esse cara é tão culpado, por que isso aqui aconteceu? Aí ele vai vendo e vê que, porra, o Capitão América o Steve tava certo nisso aí. Ele vai lá tentar ajudar o cara. Chega lá na maior boa vontade, tal, bora ajudar. Aí que acontece
o plot twist do filme, né? Que é a revelação da morte dos pais de Tony. Que desde o Homem de Ferro 3, ele vem tratando essa parte do pai dele. O 2 também tem uma parte que é a liga. O pai dele já tinha descoberto uma liga que É. vai ajudar ele no reator arco que ele usa. Mesmo. Aí, entendeu? Aí ele já vem trabalhando isso e agora mostra um momento crítico. Que é a morte dos pais deles e o responsável sendo o Soldado Invernal. Isso ele fica consumido pelo ódio, ali as ideologias desaparecem. Ali o momento não é mais registro, contra-registro, ou temos que ser controlados, ou temos que amenizar. Ali é só pura e simplesmente emoção. Are still around. De um lado temos Tony Stark com raiva, do outro temos Capitão América tentando defender o inocente. Entendeu? Beleza, foi o Soldado Invernal que matou? Foi ele. Porém, o cara, lá vai celebrar, ele era praticamente um robô, um pau mandado, e o cara mandasse ele tirar uma encravada do pé dele, ele ia fazer, velho. Final warning. I could do this all day. Entendeu? Ali ele não tava pensando. E nós temos o Tony Stark dizendo, porra, tu matou minha mãe, tu matou meu pai. E ainda por cima tem o... Porra, Steve, tu sabia disso? Sabia, mas não sabia que era ele. Ele se sentiu traído tanto pelo amigo quanto pelo parceiro. Não só o Capitão América traiu ele naquele momento. Quem traiu ele naquele momento também foi o Steve Rogers. Na verdade, eu tenho uma leitura sobre essa cena também, que é o seguinte. Eles não poderiam fazer uma coisa muito sanguinolenta naquela cena do aeroporto. É. Que ele tem amigo contra amigo, aquela história do boneco até que a gente já falou Tem há pouco. até a Viúva Negra com o Gavião Arqueiro dizendo, porra, a gente ainda é amigo, não, depende de quanto tu vai bater. Aquela cena ela é muito boa pro fã e tal, aquilo que a gente já comentou, mas ela não tem carga dramática. Aí criaram esse momento no filme pra essa daí ter a carga dramática. Né? E aí ao fazer isso, tem um fanservice que é excepcional, que é a capa do Guerra Civil. Na história em quadrinho, a gente tem os 3 momentos de conflitos. Um deles é o que a gente já citou, que é o que o Thor clonado mata o gigante. Isso faz com, o Gigolias. Isso faz com que Pantera Negra, que até então também estava afastado, meio não vou me envolver, entre no conflito do lado do Capitão América. Até que a gente chega num momento em que tem um conflito que ele começa com o Capitão América invadindo a 42, né, a prisão, para soltar o pessoal que tá lá, para isso tentar dar uma equilibrada. Quando ele solta o pessoal, o Tony Stark traz os vilões pra briga e fica aquele mega quantidade de personagens. Aí o Manto pega todo mundo, transporta para o centro de Nova York e eles começam a lutar. Só Time Square. E eles começam a ter o conflito. E aí essa é que é a parte mais interessante no quadrinho, é que chega num ponto em que tá uma luta bem acirrada, e o Capitão América vê que a destruição que está acontecendo é muito maior do que aquele conflito. Ou seja, o resultado da ideologia conflitante dele com Tony Stark está causando muito mais problema do que o que aconteceria com ele indo para o lado do registro. É tanto que tem um momento lá que eles estão brigando e quem vai segurar Capitão América são civis que estão lá perto deles, aí eles é que seguram o Capitão América e dizem, pare com isso e tal, e Capitão América enxerga que aquela posição dele está trazendo uma problemática muito maior do que qualquer outra coisa. E aí é quando ele se entrega. Ele tira o manto de Capitão América e faz com que Steve Rogers se entregue como um civil. Né? Ele se entrega como um civil. Tem uma parte que é interessante que está lá, acho que é Tocha Humana e Homem-Aranha, dizem, mas Capitão, a gente está vencendo aqui a batalha e tal. Ele diz, a gente está vencendo a batalha, mas a guerra a gente não vai vencer. O confronto principal se dá no aeroporto. Você substituir a morte do Golias pela queda do... Esse firmamento de papel, estou assado por estar a teu lado, círculo quadrado é bom. O nosso amor é... Você substituir a morte de Golias, que era do time do Capitão América, pela queda do War Machine, que é do time do Homem de Ferro, entendeu? Nós temos assim, surpresas semelhantes ao Gibi, que é a aparição do Homem-Aranha,
que quando ocorreu no comics a entrega da identidade do Homem-Aranha como Peter Parker, foi um choque para todo mundo. No filme nós temos a entrada do Homem-Aranha nesse universo cinematográfico como uma grande surpresa. Hey everyone. As séries da Netflix, entendeu? Que você vê que a série da Netflix está lá, é em Hell's Kitchen, mas eles falam o que aconteceu com Nova York, entendeu? Então você tem como se o Homem-Aranha viu aquilo tudo que aconteceu em Nova York e ele tomou como, porra, eu preciso fazer alguma coisa também, eu ganhei essa coisa. E tanto é que ele diz, pô, eu ganhei esse poder só 6 meses. Justamente, em um diálogo de 2-3 minutos, eles conseguiram passar. Isso foi muito bom. Né? E aproveitando já esse gancho, a mesma coisa foi com Pantera Negra. Pantera Negra foi, eu particularmente gosto muito do personagem. Eles conseguiram sair contando a Guerra Civil e ao mesmo tempo construir a história do Pantera Negra, né? Agora, falando um pouco também dessa luta aí, que eu achei muito legal, como fã antigo da Marvel, foi no momento em que eu comecei a perceber que o Homem-Formiga iria virar o gigante. Ei, irmão, aquilo ali foi fantástico. Aquilo ali foi uma das surpresas maravilhosas que eles esconderam aquilo ali até o último minuto. Assim chegamos ao final de mais um vídeo do Roleta Russa. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir e comentar. Forte abraço para vocês. Falou. E hoje nós vamos divulgar o resultado do nosso primeiro sorteio promocional aqui do canal com o apoio da Bacamon Geek Store. Desse materialzinho aqui, ó, Coringa de Brian Azarello e Libermejo. O vencedor foi Adelmo Santana. E você terá que entrar em contato com o canal pelo e-mail canalroletarussa@gmail.com para receber as devidas informações para a retirada desse material. Forte abraço e até a próxima.